Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 29 de agosto, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, dia do martírio de São João Batista, o maior nascido de mulher. Morreu mártir por ter censurado a Herodes Agripa pela sua conduta desonesta e imoral. Foi vítima da fé e da missão que exerceu. A sua degolação aconteceu na fortaleza de Marqueronte, junto ao Mar Morto, lugar de férias de Herodes. O sangue de João Batista sela o testemunho em favor de Jesus. Com a sua morte, completou a missão do precursor. Então a igreja celebra hoje o seu nascimento para o céu. Talvez nesta data foi dedicada em sua honra uma antiga basílica, que foi erguida em Sebaste, na Samaria. Portanto, convido toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo do 17 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: pede a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e entregou à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a narração da morte de João Batista apresenta o destino de Jesus e dos que o seguem. A morte de João Batista aconteceu dentro de um banquete de poderosos. Assim, o profeta que prega o início da transformação radical é morto por aqueles que se sentem incomodados com essa transformação. Perceba que o relato do destino trágico de João Batista serve de lição para os discípulos de Jesus no exercício da sua missão. A liberdade que o precursor demonstrou deverá ser imitada por quem está a serviço do reino e se defronta com tiranos e prepotentes que intimidam e querem calar quem lhe denuncia as mazelas. Portanto, prevalecendo-se de sua condição, Herodes seduziu a mulher do irmão para se casar com ela. João Batista não teve medo de enfrentá-lo e dizê-lo não ser permitido conservar com a esposa que não lhe pertencia. Sua condição real não lhe dava o direito de praticar tamanha arbitrariedade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta João sabia exatamente com quem estava falando. Ele, um Zé Ninguém, no caso no dito popular, o próprio João, questionando uma autoridade estabelecida pelo imperador com direitos
quase absoluto sobre os cidadãos. Por isso, não lhe parecia errado atropelar o direito sagrado do seu irmão de ter uma esposa. Por outro lado, todos conheciam muito bem o espírito violento da família de Herodes. Mesmo assim, o profeta João não hesitou em denunciá-lo publicamente. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o homem dominado pela iniquidade vê nos homens santos empecilhos a seus planos e projetos. Por isso, quando estamos escravizados ao pecado, também não gostamos de ouvir as palavras que apontam as nossas transgressões, mesmo que lá no íntimo reconhecemos que não estamos no caminho certo. Veja que a voz da carne, a voz do orgulho, da vaidade e da soberba é poderosa quando nos afastamos dos caminhos de Deus. Por isso, devemos ter em mente, o orgulho, a vaidade, a soberba pode nos afastar de Deus. Foi isso que aconteceu com Herodes. Apesar de ser censurado por João Batista pelo seu pecado de adultério, ele gostava de escutá-lo falar e o admirava. Porém, na sua fraqueza, na sua miséria, ele deixou-se levar pela inclinação do mal, satisfazendo os apetites de Herodíades, a sua amante. Assim ele foi até as últimas consequências, mandando degolar João Batista, homem justo, que dizia apenas a verdade. Caros irmãos, queridas irmãs, nós também, muitas vezes, só gostamos de escutar aquilo que nos agrada. A palavra de Deus que alguém nos ensina é acolhida no nosso coração até o momento em que coincide com nossos interesses. Quando a palavra de Deus vem encontro à nossa mentalidade, vem de encontro à nossa situação de vida, nós simplesmente a matamos, a deixarmos de lado ou a ignoramos. Quando queremos ganhar um jogo de conquista, de poder, de prazer, vale tudo. Até mesmo entregar a cabeça de pessoas inocentes que procuram cumprir a vontade de Deus. Por esta razão, sofremos na carne as consequências e assim não temos paz. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, João Batista foi fiel até a morte. O que teria feito com que ele assim permanecesse? De que você precisa para ser fiel à lei de Deus? O que você teria feito no lugar de Herodes, que queria agradar a filha de sua amante? Qual a sua relação quando alguém lhe adverte, quando alguém lhe mostra o seu pecado? Você acolhe de coração toda mensagem da palavra de Deus, mesmo quando essa vem de encontro a seu modo de enxergar as coisas? E o que não lhe agrada? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs, para que possamos assim vivenciarmos dignamente a palavra de Deus. E que possamos assim nos espelharmos em São João Batista, em sua coragem, em sua dedicação. E rezemos juntos. Ó glorioso São João Batista, pregador corajoso e coerente da verdade, intercede por cada um de nós e por todos quantos na igreja são chamados a exercer a missão profética. Que a exerça com clareza, com consciência de vida e com coerência, com coragem, disposto a selar com o próprio sangue o seu testemunho. Que todos os homens apostólicos se assemelhem a ti, a fim de preparar os caminhos do Senhor entre os caminhos dos homens de hoje. E que o fogo da caridade divina arda em nossos corações para sermos zelosos e perseverantes no testemunho do seu amor a serviço da reconciliação. E peçamos ao Pai que as contrariedades da vida jamais nos intimide, jamais nos impeça de seguir adiante, cumprindo a nossa missão de evangelizador. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.